Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês o que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E eu vou falar de algumas coisas. A primeira, no paladar, eu vou falar do Gambero Rosso, que é uma degustação de vinhos italianos, e a importância desse evento para a Itália e para o Brasil. Da CBN eu falei de Black Friday, várias dicas de Black Friday e também do Hospício de Boni. Das degustações da semana, teve uma degustação ótima de Jerez, lá na Cave Le Mans, com a equipe Navasos, e teve uma degustação de champanhe muito legal na Anima Vino, com a Françoise Bedel. Teve ainda vários eventos do Taste, em parceria do Sebrae, inclusive uma degustação que eu fiz sobre vinhos com indicação geográfica e com denominação de origem. E das notícias internacionais, eu trago dois temas. Primeiro é o Dom Melchior, que é um grande vinho italiano, liderando a lista dos 100 melhores vinhos da revista norte-americana Wine Spectator. E a segunda são os novos vinhos do Lionel Messi. Eu começo com uma degustação do Gambero Rosso, que aconteceu em São Paulo, e que foi o tema que eu escrevi para o Levant Filosofia no Paladar ontem, sábado. Por que eu decidi escrever desse tema? Primeiro, o Marco Sabellico, que é o grande embaixador, o diretor do Gambero Rosso, ele veio para o Brasil. É a 10ª edição, ou seja, a 10ª vez que ele vem para o Brasil, e é sempre uma oportunidade de acompanhar o que está acontecendo de interessante com os vinhos italianos. Eu tive a oportunidade de participar das duas masterclass com vinhos comentados por ele e por alguns especialistas. Foi o Arthur, da ABS, e também a Ana Rita Zanier, que mostrou como ela sabe muito e de uma maneira tão gostosa de vinho italiano. Mas a conversa com o Marco Sabellico, ela é interessante para se acompanhar as tendências, o que está acontecendo na Itália. E começou me chamando a atenção porque nas duas principais degustações ele fez espumantes, Prosecco principalmente, vinho branco, e nos tintos, logo no início, ele já tinha Barolo para a gente degustar. Barolo normalmente é um vinho, né, um grande vinho do Piemonte, e que normalmente entra no final de qualquer painel de degustação pela sua complexidade. E por quê? Em safras recentes são vinhos mais ainda fechados, ainda não necessariamente prontos para beber. E o que aconteceu é que eram Barolos de bons produtores, um deles era Pio Cesare, por exemplo, e que a gente degustou logo no início entre os tintos. Isso me surpreendeu, porque a gente percebe esse movimento de Barolo, de vários vinhos tão prontos para beber, mesmo de safras recentes. Aí o Marco Sabellico também falou de tendências, de como a Itália está sabendo valorizar suas variedades autóctones, do fato eu provoquei ele sobre, né, o Brasil tem produtores com variedades italianas, o que ele achava disso, e ele brincou e falou, é também um convite, né, você prova o vinho, sei lá, um Sangiovese brasileiro, e você tem vontade também de provar um Sangiovese original, ou seja, da Toscana. Então esse é o texto que está no paladar. Das degustações da semana, a primeira que eu gostei muito de participar foi um convite da Cave Le Mans para provar os novos Jerezes que chegaram. A Cave Le Mans, ela importa os vinhos da equipe Navasos, que é um divisor de águas de Jerez. São dois espanhóis, o Eduardo Orgega e o Jesus Barquim, que revolucionaram a maneira de fazer Jerez, de elaborar vinhos de Jerez. Eles não têm vinhedos, eles compram botas de produtores e cuidam desse envelhecimento do vinho, dessa proposta de fazer um Jerez com maior identidade, não sei se eu consigo definir assim. E fazem coisas muito interessantes. Então, assim, o convite era para provar os novos vinhos que chegaram na Cave Le Mans. Aí eu provei desde um espumante super legal, um Collet Navase de 2018, que é elaborado como um cava, né, com um espumante espanhol, mas que também ele tem como licor de expedição amontilhado e palo cortado. Eu provei vinhos da parceria da equipe Navasos com o Dick Nieport. Então, assim, foi vários, e também a gente provou bota de amontilhado para terminar a noite. Foi uma boa aula de Jerez. Esse mês eu falei bastante de Jerez pela Semana Internacional do Jerez, e quando a gente aposta assim, falando mais, quem sabe o consumo não acaba aumentando, porque é um vinho realmente de muita personalidade e de um estilo que eu acho que tem tudo a ver para aumentar o consumo. Outra degustação super deliciosa foram dos champanhes da Françoise Bedel, que é uma pequena produtora, ela tem 9 hectares de vinhedos lá na Champagne. Ela é importada pela Anima Vino, naquele projeto da Anima Vino de trabalhar com pequenos produtores de champanhe. Mas a conversa com ela foi muito gostosa. Por quê? Porque ela foi uma das primeiras, se não a primeira mulher
apostar em ter um vinhedo biodinâmico na região de Champagne, o que não é fácil. O clima de Champagne, ele, vamos dizer assim, ele atrapalha a ideia de cultivo orgânico ou biodinâmico, mas ela bateu o pé. Ela chegou na biodinamia, a verdade, por uma questão particular. Ela começou a ter problemas de alimentação, começou a se irritar com a questão de produtos químicos, teve a experiência de ir para a Alsácia, conhecer produtores não de vinho, mas de alimentos biodinâmicos, e acabou achando que ela tinha que trazer esse conceito, essa filosofia para os vinhos dela, e ela faz champanhes de muita personalidade que eu adorei provar ali na Anima Vino. E já que eu estava na Anima Vino, eu aproveitei para provocar um pouquinho o Alaor. O Alaor é o dono da Anima Vino. Como eu contei no vídeo da semana passada, ele acabou de comprar lá na Borgonha a barrica mais cara do leilão do Hospice de Beaune. Então foi uma delícia conversar com o Alaor. É a terceira vez que ele consegue adquirir no leilão essa que é a barrica mais cara do Hospice de Beaune. E eu fiquei conversando com ele, fazendo o cálculo de quanto que vai chegar esse vinho no Brasil. Por exemplo, essa barrica que equivale a 300 garrafas, ela foi adquirida por 360 mil euros. Quando a gente faz a conversão só disso para o vinho que vai chegar no Brasil, sem pensar que o vinho ainda vai amadurecer ali na região da Borgonha, ainda vai ficar tipo uns 2 anos lá, e mais todos os impostos e tudo para legalizar, o preço de cada garrafa fica meio incomprável. E ele disse que a ideia é trazer, ele comprou 2018 e 2019, que já está pronto, ele já está pensando em trazer. A ideia dele é disponibilizar essas garrafas, principalmente em degustações, para mostrar a grandeza, toda a maestria dos vinhos do Hospice de Beaune. Então assim, eu acabei fazendo um comentário dessa história para a CBN, e no restante da semana eu fiquei falando de Black Friday e a dificuldade de achar vinhos realmente que a promoção vale a pena. Eu também adorei participar de um jantar que aconteceu no Balai. O Balai é um dos restaurantes do Rodrigo Oliveira, que fez fama pelo Mocotó. E foi um jantar numa parceria do Taste, que é do Luiz Américo, com o Sebrae. E a ideia era mostrar produtos, ingredientes com denominações de origem, com indicação de procedência aqui no Brasil. Então tinha uma farinha super gostosa, um queijo, tinham vários ingredientes que os chefes criaram, pensando em fazer um menu que valorize as indicações de origem brasileiras. E esse jantar foi a abertura de um evento, na verdade foi uma feira, onde o consumidor podia provar vários desses produtos e também podia participar de degustação. Teve degustação de meles, por exemplo, de café, de cachaça e de vinho. E aí eu tive a honra de falar de vinhos brasileiros, foram 6 vinhos degustados, eu conduzi essa degustação, falando de vinhos brasileiros que têm indicação geográfica e de duas regiões brasileiras que já têm a denominação de origem, e contando para as pessoas a importância, quando a gente está pensando em vinhos de qualidade, de pensar em regras, não regras que vão engessar, mas regras que vão mostrar, que vão ajudar a valorizar os sabores e as culturas de cada terroir, de cada pequeno terroir. Então foi uma degustação que eu não apenas adorei conduzir, e que eu adorei refletir sobre a importância das IGs e das DOs aqui no Brasil. Eu trago 2 notícias internacionais. A primeira é a grande repercussão de um vinho chileno que eu gosto muito, que é o Dom Melchor, da safra 2021, que ele aparece em primeiro lugar na lista dos 100 melhores vinhos da revista norte-americana Wine Spectator. Chamou muita atenção. 2021 é uma safra muito boa no Chile, e na qual os vinhos que têm a Cabernet Sauvignon como base se deram muito bem. São vinhos já prontos para beber, mas com muita complexidade e muita aquela estrutura, aquela acidez, aquele pH que você sabe que o vinho vai envelhecer muito bem na garrafa. Da lista da revista Wine Spectator, prioriza, e não poderia ser diferente, os vinhos dos Estados Unidos. Ela é uma revista norte-americana, e essa relação dos 100 mais, dos 100 melhores, ela é baseada nos vinhos que a equipe toda provou ao longo do ano. Mas se a gente pegar nos 10 mais, a gente tem 6 vinhos dos Estados Unidos, um chileno, um francês e 2 italianos. E para encerrar esse vídeo, eu conto que o Lionel Messi, ele mesmo, o jogador de futebol, está investindo em ter vinhos para chamar de seu. Ele tem uma parceria com um produtor que chama MW, provavelmente de Master of Wine, MW Winemaker, e que elabora vinhos para ele,
E o lançamento agora foi de um Syrah da Sicília e um Primitivo da região da Puglia. E esses dois vinhos, eles têm o nome de GOAT 10. GOAT é a sigla em inglês para o melhor de todos os tempos, numa referência à carreira dele no mundo de futebol. GOAT 10, agora a gente tem o GOAT 10 siciliano e o GOAT 10 da Puglia. Muito curiosa para provar esses vinhos. Ele não é o primeiro jogador de futebol a apostar nisso, mas é interessante quando a gente pensa na preocupação de aumentar o consumo de vinho, de tornar o vinho, fazer com que o vinho ocupe novos espaços. E quando um jogador da importância do Messi está disposto a divulgar essa cultura e divulgar não com vinhos argentinos, mas com vinhos italianos, eu acho que sempre é um assunto para a roda de conversa e sempre a gente vai estar falando mais de vinho. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo da semana. Agora de volta aqui a São Paulo, sem mais viagens internacionais no horizonte próximo. Aguardo comentários, palpites, dicas, perguntas, elogios. É isso. Boa semana para vocês e até a semana que vem.